Ô, gente, vamos falar de aulas, porque as aulas estão voltando essa semana com a novidade da proibição dos celulares em toda a educação básica até o ensino médio. Assunto importante, claro, está aqui no TN1. Nós estamos com o secretário estadual de Educação, Vitor De Ângelo. Secretário, muito boa tarde, obrigado por estar aqui. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Secretário, proibição dos celulares nas escolas. Qual é a orientação da Secretaria Estadual para todas as unidades do Espírito Santo? Essa é uma lei federal, Lei 15.100. Ela vale não só para a escola pública, ela contempla também, ela abarca também as escolas particulares. Então, é uma lei federal, vale para o Brasil todo, todas as escolas precisam se adaptar a ela. Ela não fala de celular, mas a gente acabou reduzindo ao celular. Ela fala de aparelhos eletrônicos, então celular, computador, tablets, relógios, celular, tudo que for aparelho eletrônico, partindo da premissa de que isso tem prejudicado não só o trabalho pedagógico, ou seja, o ensino, mas também, e talvez até sobretudo, a interação entre os estudantes, é que a lei ela passa a proibir em toda a escola o uso desses aparelhos. O que para nós, e agora falando da rede estadual, é algo importante que avança em relação ao que já fazíamos, porque nas nossas escolas o celular ele não era permitido em sala de aula. Mas no recreio, sim, no intervalo também. Então agora, pensando sobretudo na questão mais socioemocional da interação dos estudantes, isso está proibido. Bom, dito isso, e respondendo sua pergunta, como cada um vai colocar de pé a lei, depende das decisões de cada rede e de cada escola, porque a lei também faculta essa liberdade. Na rede estadual, a gente saiu hoje no Diário Oficial uma portaria regulamentando, né, na verdade, estruturando como a gente vai implementar, porque a regulamentação é por decreto, um decreto presidencial que ainda vai sair. Eu me reuni pessoalmente com todos os diretores nas 2 últimas semanas para falar sobre essa lei. Ela tem determinações um pouco mais gerais, amplas, e quando a gente desce a realidade de cada escola, claro, talvez valha a pena pensar o contexto de cada unidade escolar, a gente deu essa liberdade aos nossos gestores. Mas como é que vai ser? O estudante ele vai chegar, ele vai deixar o celular em algum lugar, né? Só deixar dentro da bolsa sem mexer está valendo, ou vai ter um local para ele colocar esse telefone? Isso aí vai ser um padrão nas escolas? Como é que isso está sendo discutido? Na verdade, o que a gente tem orientado é as escolas estaduais falarem com as famílias, porque, veja bem, se o celular ele não é permitido, para que você vai levar o celular para a escola? Né? Então, para ficar ali tentado a mexer no celular, porque ele não é permitido. Mas se o estudante levar, ele vai ter onde colocar? Então, o celular não é permitido, portanto, a nossa orientação geral é que as escolas façam uma conversa com as famílias para conscientizar, em primeiro lugar, sobre este ponto, porque se ele leva, já está criada, a gente pode imaginar, uma situação de potencial conflito, que é o que a gente não quer, porque a lei tem um caráter pedagógico, não punitivo. E se ele levar, inclusive porque alguns precisam levar e a lei estabelece algumas exceções. Então a gente deixou, como eu disse, as escolas decidirem o que faz mais sentido na sua realidade. As escolas de tempo integral, por exemplo, que a gente tem, já são quase 2/3 da rede, elas têm armários para os estudantes. Então talvez ali é melhor, não precisa ficar construindo armário ou qualquer coisa do tipo para colocar celular. Mas no limite, coloca na mochila, né? Não tem problema botar na mochila. Ninguém é obrigado a construir nada, a comprar recipiente nenhum. Todo mundo tem um lugar para colocar. O importante para cumprir o que a lei determina e fazer valer o seu espírito, né, é não usar o celular para não prejudicar o ensino e também a interação. Muitos professores acabam usando o celular como um auxílio pedagógico também em alguns momentos, em algumas aulas. Isso daí está liberado? Ele vai precisar avisar com antecedência, por exemplo, amanhã nós vamos fazer um trabalho com auxílio de uma pesquisa no celular, por exemplo. Essa pergunta é excelente porque ela permite esclarecer um ponto também muito importante. Esta lei não tem nada a ver com um avanço tecnológico nas escolas, porque, como você acabou de dizer, isso não está proibido. O que está proibido é o celular que atrapalha a aula e o celular que atrapalha a interação. Por exemplo, nós, no governo do governador Casagrande, temos investido muitos recursos, tanto em municípios, mas sobretudo na rede estadual, no avanço tecnológico. De modo que poderia parecer uma contradição, mas é exatamente como você disse. Se a aula ela vai usar do aparelho eletrônico, e aí vale muito o que eu já disse, não só celular, mas sobretudo computador, que computador tem na escola, a gente não entrega celular para os estudantes, mas computadores sim, tablets em outras escolas, mais ainda vale fazer essa distinção para a gente entender que nestes casos
a escola ela está autorizada e resguardada pela lei e, claro, isso é uma organização que você faz com a equipe pedagógica. Então, se naquela aula vai ser feito o uso de computador, então está claro que este computador não é um estudante, o estudante usando esse computador não é um estudante atrapalhando a aula, muito pelo contrário. Não, claro, então, que agora cada escola vai ter a sua forma, né, de controlar isso daí, mas a partir de hoje o celular está proibido nas escolas. Proibido, pela lei proibido. federal. Todos os aparelhos eletrônicos. Ok. Secretário, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Gente, vamos voltar.